Olá pessoal, vamos retomar aqui o nosso tema formas de governo, vamos concluir essa temática hoje, nesta aula, falando sobre as classificações modernas sobre formas de governo. Como falado anteriormente, modernamente, as duas formas de governo que são tidas como as duas formas de governos atuais existentes são a monarquia e a república. Então, nesta aula a gente vai ver as principais características referentes à monarquia e as principais características referentes à república. A monarquia, historicamente, é considerada a primeira forma de governo existente, porque historicamente, né, os governos se desenvolveram através de monarquia desde a antiguidade até praticamente o período da Idade Moderna, né, havendo um declínio muito forte na Idade Contemporânea, mas ainda sendo existente monarquias mesmo em tempos atuais. A monarquia, em tese, né, seria a forma mais intuitiva de governo existente, porque ela parte da ideia do surgimento de um líder, de uma liderança, de uma pessoa exercendo a função, né, de governo, a função de representação daquele Estado. Então, tradicionalmente, conceitua-se monarquia, até pelo próprio vocábulo, né? Arquia, poder monocrático, poder de um só, governo de um só. Obviamente que esse conceito de monarquia ele foi ao longo do tempo, ao longo da história, se adequando, se transmutando, modificando aos poucos. Tanto que hoje em dia a gente fala em monarquia absoluta e em monarquia relativa. A monarquia absoluta é aquela que o rei exerce o poder de forma concentrada. O rei ele tem os poderes de um modo concentrado e que, né, há uma menor participação do povo na gestão do Estado. Então, o rei ele tem maiores poderes, o rei exerce a função de governo de forma exclusiva, concentrando os poderes. Essa forma de monarquia foi a primeira forma de monarquia existente. Desde a antiguidade, né, os primeiros reis eles tinham poderes absolutos. Então, o rei, quando chegava ao poder, e ainda mais, muitas vezes, fundamentado na escolha divina, então, quando o rei chegava ao poder, ele chegava ao poder sem nenhum tipo de limitação ao exercício do seu poder. Isso era a monarquia absoluta. Só que, ao longo do tempo, isso no Ocidente foi acontecendo primeiramente na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Com o passar do tempo, o rei começou a sofrer restrições no exercício do seu poder. Então, o rei que antes não tinha poderes alguns para realizar, para exercer o seu poder, começou a ser, na Grã-Bretanha, limitado pelo parlamento. O parlamento começou a exigir que o rei respeitasse a Constituição, respeitasse as leis. Surgiu a figura de um parlamentar de grande importância, que foi o primeiro-ministro. E aí o que foi acontecendo? Os poderes do rei, ao longo do tempo, foi sofrendo uma relativização, ou seja, foi sofrendo uma limitação, e aí surgiram as monarquias relativas. Então, as monarquias relativas são aquelas em que o rei, ele, apesar de ainda ter algumas funções, ele tem o seu poder compartilhado junto ao povo, através do parlamento, através do primeiro-ministro. É um rei que obedece à lei, uma constituição, e com isso o seu poder ele é bem mais limitado do que um rei absolutista, né, de uma monarquia absoluta. Quais são as principais características para se identificar a monarquia? Nós identificamos uma monarquia com essas três principais características: a vitaliciedade, a hereditariedade e a irresponsabilidade política. Vitaliciedade. O rei, em toda e qualquer monarquia, ele é rei enquanto for vivo ou, obviamente, não renunciar, né? Enquanto ele tiver vida e não renunciar ao seu poder, ele continua rei. Essa é a principal característica de uma monarquia. Na monarquia, não há uma alternância temporal de poder como numa república. Então, a monarquia, o rei ascende ao poder pela lei sucessória, né? Ele, ao chegar ao poder, continua sendo rei,
enquanto ele não renunciar ou não morrer. Se ele morrer, obviamente deixou de ser rei pela morte, ou se renunciar pelo ato de vontade. Que é muito raro um rei realizar a renúncia, mas acontece, em tempos acontece. Historicamente, né, a Rainha Elizabeth, ela é rainha da Grã-Bretanha, né, uma das principais monarquias conhecidas no Ocidente. Ela é rainha da Grã-Bretanha porque ela recebeu o trono do seu pai. Só que o seu pai, ele não era o primeiro da linha sucessória. O seu pai, na realidade, antes do seu pai tinha um tio, né? O tio que foi o que recebeu o trono com a morte do avô dela. Só que o tio renunciou. Ao renunciar, ele abriu espaço próximo da linha sucessória, que era o pai de Elizabeth. Então, só para mostrar a vocês um exemplo aí, né? Em tempos mais atuais, alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, não sei precisar quanto agora, mas o rei da Espanha, à época, ele acabou, já idoso, renunciando o trono para o seu filho assumir. Ele entendeu que já tinha governado muito, já estava com aproximadamente 80 anos, e ele decidiu renunciar, entrar em aposentadoria e deixar o filho assumir o trono. Então, a vitaliciedade significa que na monarquia, o rei ele é rei enquanto tiver vida ou, obviamente, não renunciar. Segundo, hereditariedade. Outra forte característica da monarquia que a gente até já comentou, acabou de comentar, né? Quem é que é o rei ou rainha? O rei ou a rainha agora será o filho do rei ou da rainha anterior. Essa é a lógica, né, da monarquia. A Rainha Elizabeth, falei, a Rainha Elizabeth ela é rainha porque o pai dela era o rei. E na linha sucessória, ela era a próxima possível de ocupar o trono. A Rainha Elizabeth agora, quando falecer, ela vai dar espaço pela lei sucessória ao seu primogênito, ao seu filho mais velho. Antes, o critério tinha que ser filho mais velho e homem. Só que já há algum tempo, né, há pelo menos uns 2 séculos, desde a Rainha Vitória, a Grã-Bretanha ela rompeu com esse critério de certa forma machista, de excluir a mulher, e passou a permitir também que a mulher fizesse parte dessa linha sucessória. Então, o filho mais velho ou filha mais velha será considerado o próximo rei. Se esse filho ou filha mais velho tiver filhos, os descendentes deles entram na linha sucessória. Então, neste caso, né, o Charles, que é o filho mais velho da Rainha Elizabeth, pela lei sucessória deles, ele é o próximo pela linha hereditária a ser o rei. Apesar dele ter irmãos, na medida em que esse filho primogênito já tem um filho ou filha, aí agora quem segue a linha sucessória é esse descendente do Charles. Então, o filho mais velho dele é quem é o próximo da linha sucessória. Por sua vez, se o filho do Charles já tem filhos, os filhos dele serão os próximos da linha sucessória e vai excluindo aí os irmãos, etc. Essa é a ideia de uma linha hereditária, de uma lei de sucessão do trono, né, pelo critério hereditário. Uma ideia, um modelo aí adotado pela Grã-Bretanha e por diversas monarquias, ok? Só que, por incrível que pareça, existem, né, algumas raríssimas monarquias, atualmente em vigor só uma. Já existiu alguns outros exemplos na história. Mas existem raríssimas monarquias que adotam, em vez do critério hereditariedade, o critério eletividade. O contrário do hereditário, o eletivo. O que é o eletivo? Escolha. Então, existem algumas monarquias que, em vez do rei se transformar rei pelo critério hereditário, se transforma rei pelo critério da eleição. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Foi assim nas primeiras monarquias da Suécia. Primeira monarquia sueca, houve uma eleição para escolher o rei. Anos depois, a Suécia passou por um período de dominação, enfim, da Noruega, e depois a Suécia retoma a sua independência e, por volta do início do século XX, 1900, fizeram uma nova eleição para definir um novo rei. Depois disso, a ocupação do cargo de rei ficou de forma hereditária, mas já teve pelo menos em 2 episódios históricos da Suécia essa possibilidade de eleições para a figura do rei.
A Roma Antiga também, no seu período monárquico, foi um breve período da história mais antiga de Roma, também o rei ele era eleito. Era feito com a morte de um rei, era feita uma eleição entre os nobres e escolhido um deles para ser rei. Atualmente existe uma monarquia, uma única monarquia que tem esse critério da eletividade. E eu explico qual é, indico qual é. Aliás, perdão, existem duas, né? Uma que é dos Emirados Árabes Unidos. Nos Emirados Árabes Unidos há um rei. Esse rei fica no poder, enfim, com a morte dele há uma escolha dentre os outros possíveis. Mas em relação ao Vaticano, o Vaticano também é uma monarquia e é uma monarquia eletiva. Claro, por critérios óbvios, né? Os papas ou os candidatos a papas, eles não podem ter filhos. Pelo voto de castidade, eles não têm oficialmente filhos. Se eles não têm filhos, eles não têm como passar pelo critério da hereditariedade. Mas o Papa, ele é, para a Igreja Católica, o seu líder máximo religioso, mas para o Estado do Vaticano, o Papa é o seu rei. O rei, ele chega ao poder quando o anterior morre, ou seja, o Papa anterior morre ou renuncia raríssimas vezes, como aconteceu nesse período agora com o Bento, né? Então, raríssimas as situações, mas aconteceu recente, na nossa história recente uma renúncia. Mas ou pela morte ou pela renúncia do Papa anterior. E como é que é escolhido o novo Papa? Eleições. Colégio de Cardeais é convocado em Roma. Colégio de Cardeais vota e escolhe entre eles quem é que vai ser o novo rei, o novo Papa. Então, critérios de eletividade. Mas, via de regra, é o critério da hereditariedade. Desculpe. Por fim, o critério da irresponsabilidade política. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. O rei, ele fica no poder de forma vitalícia. Se o rei comete erros durante sua gestão, o rei ele não pode perder o seu cargo de rei. Claro, ele pode sofrer algumas sanções que a lei do local permita, mas ele não vem a ser destituído do poder. Na monarquia, não há uma destituição do poder como há, por exemplo, para o presidente. O presidente, na república, se ele comete alguns crimes de responsabilidade, ele pode perder o seu cargo. Ele tem responsabilidade política pelos crimes que ele comete. Já na monarquia, o rei não tem essa responsabilidade política. É isso que quer dizer com irresponsabilidade, ok? Aqui temos um pequeno meme que representa um pouco aí essa tradição, né, da monarquia. O Charles aí, né, quando criança e agora já idoso, dizendo: quando você está esperando desde 1952 para sua mãe morrer e você ser rei, mas já passaram 65 anos e ela continua firme e forte. Horrível, gente, né? A piada. Claro que ele não espera que a mãe dele morra, obviamente, né? Ele deve ter um carinho pela mãe dele, como todo filho tem com suas mães. Mas é só para mostrar que enquanto, né, ela não morrer ou renunciar, ele não assume o trono. Ela é uma idosa no auge dos seus 90 e poucos anos, muito disposta. Eu tenho certeza que ela nem tem vontade de renunciar, né, porque ela exerce esse cargo e com maestria durante muito tempo, todo o simbolismo que ela carrega no mundo. Então ela tem um simbolismo muito forte, ela é uma pessoa mundialmente muito respeitada. E segundo, ela tem muita saúde e ela dura muito mais tempo aí, né? E o Charles e os demais herdeiros vão ter que aguardar, né? Quem sabe o bisneto dela assuma aí o trono no futuro, né? Brincadeiras à parte, gente. Esse meme reflete um pouco essa questão dessa característica da hereditariedade e vitaliciedade da monarquia. E para a gente encerrar, a gente vai falar da república. República, gente, ela parte da coisa pública. Ré vem de coisa pública. A república ela parte da ideia de um governo que não pode ser exercido de forma isolada por uma única pessoa, que fica lá, né, durante anos, ou seja, de forma vitalícia. A ideia da república é exatamente uma reação à monarquia. Óbvio que existiram outros momentos, né? A república, a gente está falando aqui no momento atual, mas óbvio que já existiu república em Roma, né? Em experiências na antiguidade, bem antiguidade clássica mesmo. Mas a república no formato atual, ela é uma resposta, uma reação
ao Estado monárquico absolutista europeu dos séculos XVI, do século XVII, do século XVIII. O que é que acontecia na Europa naquele momento? Nós tínhamos, né, a humanidade tinha diversas monarquias personalíssimas, onde os reis detinham poderes ilimitados, poderes absolutos, onde a população era de certa forma execrada, onde as pessoas que não faziam parte da nobreza eram vistas como sub-humanos, eram abandonados à própria sorte, o povo vivendo numa extrema pobreza, enquanto um rei vivia numa extrema opulência. Então, todo esse contexto, aliado à falta de liberdade da burguesia que cada vez mais crescia economicamente e não recebia o mesmo tratamento que um nobre, você tinha uma burguesia que crescia, enriquecia, mas do lado você tinha a nobreza que vivia de sua tradição e vivia do que tinha acumulado anteriormente. Enquanto a burguesia crescia e não tinha liberdade e não tinha significância, não tinha respeito, respaldo social, a nobreza, que nada produzia, continuava com todos os privilégios. Então, um sentimento na sociedade de luta contra privilégios, de luta contra a sociedade estamentalizada, né, com classes sociais rígidas que não havia uma alteração, começa a surgir na Europa, né? E com o tempo, aquela estrutura de rei que um dia já foi útil para a burguesia se mostra obsoleto, se mostra inoportuno. As pessoas começam a ler no Renascimento Cultural, a reler os clássicos gregos, começam a conhecer os valores democráticos, começam a conhecer outras formas de governo, outros regimes onde a participação do povo existia, e começa a ficar convencida de que tinham que retirar o rei do poder e tinham que pôr fim à ideia de uma monarquia. Dois principais movimentos são considerados como marcos desse processo, que é, primeiramente, a Revolução da Independência Americana e, posteriormente, 11 anos depois, 1789, a Revolução Francesa. Então, primeiro nos Estados Unidos, depois na França, começaram a movimentos influenciados por escritores renascentistas, principalmente John Locke nos Estados Unidos, na França, Montesquieu, Rousseau, e eles começam a lutar contra a monarquia e lutar pela defesa da república. Aqui a gente demorou um pouquinho mais, quase um século depois, mas também veio o movimento republicano se fortalecer e conseguir essa vitória de extinguir a monarquia no Brasil. De qualquer forma, a reação dos republicanos era de lutar contra aquele absolutismo, contra aquele rei que era um peso para o Estado, um peso para a sociedade, de lutar contra aquela falta de liberdade que as pessoas tinham. E essa reação pôs fim à monarquia de uma forma, não de uma forma total, porque até hoje existe monarquia, mas a monarquia que até então era a única forma de governo, acabou que se tornando uma forma atualmente que tem representantes, alguns poucos representantes no mundo. Mas a grande realidade é que a grande maioria dos estados se tornaram republicanos, né? A república, ela é caracterizada, né, por ser um governo, então, do representante do povo, e não de uma pessoa, mas um representante do povo. É o povo que está no poder através dos seus representantes. O governo republicano, ele tem como características esses três tópicos aí. Primeira e principal característica da república é a temporariedade do governo. Ninguém entra sem prazo definido, como acontece na monarquia, e muito menos para ser vitalício. O presidente, ele tem data de entrada e ele tem data de saída. Então ele entra no dia 1º de janeiro do ano, né? Nosso presidente, no ano 2018, 1º de janeiro, perdão, 2019, 1º de janeiro de 2019, data de entrada, e a data de saída dele é o dia 31 de dezembro de 2021, né? 21, 19, 20, 21, 22, 31 de dezembro de 2022, o último dia do governo dele, são 4 anos. Se ele for reeleito, obviamente que ele tem direito a ficar mais 4 anos. E depois acaba, ele não tem direito a uma terceira reeleição. Inclusive, esse critério da reeleição é um critério que
foi alvo de um amadurecimento prático lá nos Estados Unidos. Olha o que acontecia. Criou-se um costume, e vocês sabem que a cultura anglo-americana, né, britânica e norte-americana, tem uma tradição de cultura como sendo um criador de direito, ou seja, o costume é um criador de direito. O direito deles é o direito chamado consuetudinário, direito costumeiro. E lá se criou um costume, e para eles costume é lei, de que um presidente se elegia presidente, passava os 4 anos, depois concorria a uma outra eleição, se ganhasse passava mais 4 anos. E aí, na terceira ocasião, ele não iria concorrer a uma nova eleição. Então, criou-se esse costume. O presidente ia, ficava um mandato, no máximo 2, caía fora. 1, 2, caía fora. Só que não havia nenhuma regra escrita sobre isso. Franklin Delano Roosevelt, um dos presidentes norte-americanos mais famosos, já do século XX, ele entrou no poder no auge da crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ele implementou uma série de mudanças econômicas, ele conseguiu, ao longo dos seus 2 primeiros mandatos, fazer uma grande revolução econômica nos Estados Unidos e com o plano econômico dele ele conseguiu trazer de volta a economia que estava estagnada. Foi um presidente muito popular. Quando ele já estava no final do seu segundo mandato, estoura a Segunda Guerra Mundial. Como estoura a Segunda Guerra Mundial, a população assim clamando, os apoiadores clamando, ele faz o que nunca se tinha feito nos Estados Unidos e disputa uma segunda reeleição para o poder executivo. E ele se elege pela 3ª vez seguida. Durante o transcorrer da guerra, ele foi um líder decisivo para os Estados Unidos, muito importante, estava lá. Só que quando chega na fase final da guerra, o mandato dele está se encerrando e ele se candidata mais uma vez para um 4º mandato e vence as eleições. Só que nesse meio termo ele acaba morrendo e não exercendo esse último mandato dele. Mas ele se elegeu 4 vezes seguidas para o cargo de presidente. Isso acendeu todos os alertas, né, contra a tirania, contra a ditadura nos Estados Unidos. E por mais que ele tivesse esse grande apoio, tenha sido eleito essas 4 vezes e a situação era atípica, os norte-americanos aprovaram uma emenda à Constituição naquele período para estabelecer de forma bem clara que reeleição só poderia uma única vez, ou seja, um presidente, um governador, um prefeito só poderia ser eleito, poder executivo, 2 vezes seguidas e não mais uma 3ª ou 4ª como aconteceu. Quando se permite reeleições ilimitadas, gente, o que acontece é uma forma de burlar a temporariedade de uma república. A república ela tem que ser temporária, ela precisa de mudança, precisa de alternância para garantir a liberdade e a democracia das pessoas. Quando se pensa em sempre uma única pessoa no poder, como aconteceu na Venezuela com o Hugo Chávez, como está acontecendo agora com Maduro, se compromete extremamente a liberdade das pessoas e a democracia. O Hugo Chávez ele começou com uma primeira reforma eleitoral que permitia uma reeleição. Depois ele fez uma segunda reforma onde permitiu uma segunda reeleição dele, ou seja, 3 eleições seguidas. No final, antes de morrer, ele exigiu mais um plebiscito para a população aprovar se ele poderia derrubar a barreira da proibição de reeleições indeterminadas e a população apoiou. De repente, né, no ano da morte dele, ele podia se reeleger de forma indefinida. Claro que nesse período aí ele morreu e acabou não continuando no poder durante mais tempo. Mas quando isso acontece, está se criando uma república, ainda é uma república, mas uma república que tende a um autoritarismo, uma república não democrática, porque para haver uma república democrática tem que haver sempre a alternância. Por isso essas regras de reeleições elas são muito sérias. Eletividade. Segundo, democrático ou não uma república, a república nem sempre é democrática, gente. Ela pode ser democrática ou não democrática. Mas o cargo de presidente ele tem que ser eleito. Eletividade é uma outra característica da república, ou seja, você não entra por hereditariedade no poder, porque é filho do presidente anterior, mas porque você foi eleito. Por mais que aqui já tenha existido uma ditadura no Brasil, os presidentes da ditadura militar eram presidentes que eram eleitos por um colégio eleitoral. Claro que eles controlavam as regras do jogo, claro que eles não permitiam que um civil se candidatasse, então só poderiam ser candidatos os militares de alta patente. E
os deputados e senadores que iam votar tinham que votar escolhendo entre eles. E, na realidade, essa escolha era pro forma, porque eles já indicavam quem era o candidato realmente desejado pelas Forças Armadas. Mas tinha eleições, né? Então, a eleição é outro critério importante para a República. Aí, uma questão interessante. Vamos falar aqui da Coreia do Norte. A República Popular da Coreia do Norte. De república lá não tem nada, porque quando você para analisar, o Kim Jong-un, né, o ditador daquele local, ele se julga presidente, ele é um presidente temporário, tem prazo de duração o mandato dele, por incrível que pareça. Quando termina o prazo de duração do mandato dele, tem eleições, onde ele ganha as eleições com 100% dos votos. Imagina a licitude dessas eleições, né, gente? Não existe, né, gente? Ele ganha as eleições com 100% dos votos, ele é reconduzido a um novo governo. E ele está lá porque o pai dele antes era o presidente. Vamos analisar, gente, isso de forma crítica, né? Tirando os nomes. Lá se diz que é uma república, mas será que é uma república? Será que ele não está lá no cargo por hereditariedade? Não, Jânio, é porque ele se candidatou e o povo queria ele. Será? Será que o povo tem liberdade de escolher outras pessoas se só tem um candidato que é ele e vence com 100% de votos? Então, me parece lá que é mais aproximado, não a uma república, mas sim a uma verdadeira monarquia, onde ele entrou no poder, ele ascendeu ao poder porque o pai dele era o governante anterior, né? E ele continua lá enquanto ele estiver vivo, porque a temporariedade não existe. Não há, apesar de na teoria existir o prazo de duração do mandato dele, ao final do mandato, tem novas eleições, onde ele é o único candidato e ele vence com 100% dos votos e assim vai até quando ele estiver vivo, né? E por fim, a república ela é marcada pela responsabilidade do presidente. Enquanto na monarquia o rei não perde o cargo por ter cometido algum fato equivocado, algum fato ilícito, aqui na República, se o presidente ele comete algum crime de responsabilidade, ele pode sofrer um processo de impeachment. Impeachment, em português, chamado de impedimento, em que ele é desligado do seu cargo. A gente já vivenciou na nossa história recente dois processos de impeachment, um na década de 90, outro no ano 2015. Agora estamos vivendo novos rumores de processo de impeachment, né? O que é muito ruim para a democracia, porque, de uma maneira geral, quando ocorre um processo de impeachment, que é necessário, que tem que acontecer realmente quando o presidente comete crime, tem que acontecer de fato, mas, de certa forma, se ignora a vontade de uma maioria num determinado momento. E outra coisa, na República, né? O presidente, ele não tem uma responsabilidade, apesar dele ter uma responsabilidade política se ele cometer crimes, ele não tem responsabilidade política no sentido de desagradar-se do governo dele. O governo dele é ruim, é um governo incompetente. Se ele não cometeu o crime de responsabilidade, ele permanece no poder, ele tem o direito de permanecer no poder. Agora, se ele comete crimes, ele é retirado do poder através do impedimento ou impeachment, ok? Então, gente, é isso. A gente encerra mais uma vez com o nosso quadrozinho, né, aqui preenchendo o Brasil. O Brasil, como forma de Estado, é uma federação, um Estado complexo, né, o composto, e como forma de governo é uma república, ok? Então, na próxima aula a gente inicia falando dos sistemas de governo e depois conclui com regimes de governo para encerrar essas classificações do Estado, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.